Amém? Quero compartilhar com você hoje um tema que Deus colocou no meu coração. E para esse tema eu quero falar a respeito de 4 garotos: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias, Misael e Daniel. Eu quero explorar com você essa história para te mostrar na palavra de Deus como os planos de Deus não podem ser frustrados. Você crê nisso? Os planos que Deus já preparou para a sua vida, o que já está desenhado nos céus, tem a obrigação de se materializar na terra. Tudo que Deus definiu ao meu respeito, ao teu respeito, já está pronto. Já há uma definição nos céus. Nós não caminhamos com Deus para uma aventura para ver no que vai dar. Nós caminhamos com Deus na certeza e convicção de que as coisas já existem, já são reais e vão se materializar no tempo dele, na hora dele, debaixo de um decreto dele. Eu quero te mostrar através dessa história como que os planos de Deus não podem ser frustrados. E a história de Daniel, e eu acredito que você já conhece, e eu quero explorar um pouco mais sobre esses 4 jovens que tinham um plano de Deus para as suas vidas. Esses 4 rapazes, ainda novos, por volta de 17, 18 anos, vivendo a sua juventude, a sua vida cheia de expectativa, esperando muita coisa ainda para viver, um jovem. Mais ou menos nessa idade, o reino da Babilônia, o reino de Nabucodonosor crescia muito na região. Veio até Jerusalém, onde eles moravam, e saquearam, povoaram, e ali destruíram, invadiram e dominaram Jerusalém. E levaram todos os jovens moços, de boa aparência, levaram os que tinham boa mão de obra, inteligência, para servir no seu reino. E aí Nabucodonosor leva junto com uma legião, com várias pessoas, vários jovens, esses 4 rapazes. E acontece no decorrer da história, no decorrer da vida deles, se levanta muitas situações acontecem para que o propósito de Deus se frustre, para que aquilo que estava desenhado, preparado para eles não acontecesse. Mas só que não importa para onde eles foram levados, eles foram cativos, eles eram obrigados a servir uma cultura diferente, a um reino diferente, a uma pessoa diferente. E ainda que ali nos seus 18, 17 anos, aparentemente os seus propósitos, os seus projetos naquela hora foram frustrados, mas eles estavam indo em direção exatamente ao propósito de Deus. Ainda que aos olhos deles, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, em um dia eles estavam lá, felizes, com as suas famílias, na juventude, criando muita expectativa para o futuro, e no outro, ver a sua cidade, ver a sua casa sendo levado. Eles são presos e cativos até ao império da Babilônia. E isso já é um choque na vida deles. Só que, meu querido, uma coisa que nós temos que aprender com Deus é que não importa para onde nós estamos indo, quando Deus tem um plano, até onde nós não imaginaríamos que estivéssemos ali, Deus nos faz governar e reinar. Não importa se no meio do caminho, ainda no início do projeto, tudo parece estar errado, você estava indo para o lado certo, mas de repente acontece uma situação que te obriga para o lado oposto. Nesse lugar oposto, Deus vai te fazer reinar. Deus vai te fazer prosperar ali, porque aonde está a presença de Deus, não importa o ambiente se molda quem a presença de Deus, aonde ela está. O ambiente se molda a essência do Espírito Santo, aonde ela habita, não importa quão ruim é esse lugar, não importa a direção que você está indo, se a presença de Deus está na sua vida, você vai reinar, governar e crescer naquele lugar. Como estão entendendo? E aí, eles começam a passar por uma série de situações, eles são treinados agora para servir a outro império, a outro reinado, o da Babilônia, e aí eles têm que passar por uma série de processos, mas um deles acabam se recusando, eles não querem comer aquela comida, não querem desfrutar daquele banquete, e quando eles se recusam, passa um período
em propósito com Deus, depois desse tempo eles se tornam 10 vezes mais sábios, mais cultos, mais doutos. E logo em seguida, acontece a situação, onde um dos 4, Daniel agora já um pouco mais maduro, crescido, ele começa a servir no reino, ele começa agora a mostrar o quão sábio ele era, o quão o Espírito de Deus que habitava nele, dava sabedoria a ele, e ele começa a revelar, junto com os seus 3 amigos, começa a revelar, começa a falar das coisas, dos sonhos perturbadores daquele reino, do rei que não conseguia dormir. Só que sempre que Daniel mostrava essas habilidades, as situações em volta dele sempre queriam empurrá-los. O inimigo, as pessoas sempre queriam abafar o propósito da vida de Daniel e dos seus 3 amigos. E naquele momento, quando ele é jogado naquele fosso, quando ele é jogado na cova dos leões, porque ele revela um sonho e ali se levanta uma inveja, ali se levanta pessoas querendo abafar. Mas quando Deus tem um plano na sua vida, não importa o que acontece. Não importa o que as pessoas fazem, não importa como a situação vira contra você. Quando você tem um plano de Deus na sua vida, tudo converge para o cumprimento desse propósito. Deus transforma aquilo que ia ser um desastre na maior promoção e na maior vitrine de glória dele para a sua vida. Ele é especialista nisso. E mais uma vez, quando o diabo olhava e dizia, agora eu vou acabar com Daniel, agora Daniel, ele vai ser morto naquela cova, a história conta que Deus fecha a boca do leão. Deus, ele não permite com que Daniel ali morra, porque o plano ainda não foi concluído, porque o propósito pelo qual Daniel foi chamado ainda não foi cumprido. Enquanto Deus não cumprir na sua vida o plano, querido, você vai ter vida longa. Não importa o que aconteça, Deus vai operar ao teu favor. Não importa a situação, não importa se levanta pessoas, não importa o governo, porque Daniel estava sobre um governo corrupto, um governo que adorava outros deuses, mas naquele lugar, ele se torna uma das pessoas mais influentes e importantes junto com seus amigos. E o tempo vai passando, e é aqui que eu quero ler com você e mostrar alguns pontos desse episódio, onde os seus amigos, agora Daniel tinha acabado de passar por um livramento também. Várias coisas aconteceram na vida de Daniel, várias tentativas de frustrar os planos de Deus para ele aconteceram, em todas elas, os sinais de Deus se mostraram. Porque não importa quanto o diabo, o inimigo, ou não importa como as situações às vezes pioram, Deus sempre vai dar sinais de que Ele está com você. Deus sempre vai dar sinais de que ainda não acabou, é somente uma etapa. E agora Daniel passa por aquela situação, ele passa por aquele livramento, se enche de fé, mas um pouco mais para frente o que acontece? Ele vê os seus amigos passando por uma situação parecida. Os seus amigos se recusam a adorar, se recusam a se prostrar diante de uma estátua que o rei ali determinou. E aqui eu quero ler com você essa passagem bem conhecida. Daniel, capítulo 3, verso dos 21 ao 25, diz assim: Eles o amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parecia com o filho dos deuses. Esse episódio da fornalha, agora já não era com Daniel, mas era com seus amigos, que também tinham um plano de Deus para suas vidas. Daniel foi um dos grandes profetas que anunciou a vinda de Cristo.
Foi um dos grandes nomes e teve muitas visões que se cumpriram e ainda algumas vão se cumprir. Tinha um claro propósito de Deus para Daniel. E os seus 3 amigos foram igual importantes, teve muita importância no reino, ocuparam muitas funções, mas em todo tempo eles tentaram, em todo tempo eles foram atacados, em todo tempo eles foram ali, quase que os seus projetos e planos não aconteceram. Mas eu preciso falar isso de novo, não importa quando você tem um plano de Deus, quando há um plano de Deus para a sua vida, tudo converge para o lugar onde Deus quer te colocar. Tudo está em perfeita ordem. Aos nossos olhos está um caos, aos nossos olhos está uma bagunça, aos nossos olhos está do lado oposto. Mas aos olhos de Deus está tudo exatamente no lugar onde deveria estar. Aonde você está vendo caos e desastre, aonde você parece que está andando para o caminho contrário, Deus está no comando e dizendo, está tudo debaixo do meu controle. Eu sei exatamente aonde isso vai dar, eu sei como a história vai acontecer, eu sei o final, eu sei como as coisas vão terminar. E aí nós vemos essa história, esse milagre extraordinário, onde eles são livres da fornalha. Onde o fogo, de uma forma milagrosa, não consome. Eu quero falar aqui com você, quando Deus tem um plano na sua vida, você pode até sentir a situação, mas você não vai ser consumido por ela. Eles estavam lá dentro, os 3 amigos de Daniel, agora Daniel estava de longe, vendo tudo acontecer, vendo seus amigos sofrerem, vendo seus amigos sendo amarrados, por obediência a Deus, por não querer se curvar, eles foram atados e jogados na fornalha, mas nenhuma túnica queimou. Mas a sensação era de morte. Mas a sensação térmica, eles sentiram a fornalha esquentar 7 vezes mais. Mas eles não foram consumidos. Deus tem um plano para a sua vida. Não importa quão pior é a situação, você vai sentir, mas não vai ser consumido por ela. Você vai sentir as coisas acontecendo, parece que as coisas estão se apertando, parece que a situação está vindo cada vez pior, mas você não vai ser consumido por ela. Toda adversidade, todo problema e circunstâncias pode piorar ao nível que for. Deus tem um plano na sua vida e tudo isso não vai te consumir, vai te fortalecer. Isso vai ser um milagre aonde Deus vai ser glorificado. Porque no final dessa história, aquele rei diz assim, não adoraremos mais ao nosso Deus, mas ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas isso não livrou eles de sentir a dor, de sentir a dificuldade. Você pode sentir as situações, você pode sentir, talvez, uma sensação de fracasso, uma sensação de que não dá certo. Deus não vai nos livrar de sentimentos. Deus não vai livrar você de sentimentos. Ele disse para Pedro disse para Jesus, Deus, me leva com o Senhor, Jesus, me leva contigo. E Jesus disse para Pedro, eu não vou, você não vai vir comigo, eu não oro para que você saia dessa situação, que você saia do mundo, mas tenha força. O que nós queremos muitas vezes, querido, é não sentir a dor, é não sentir a situação apertando, é não sentir as coisas não acontecendo. Não tem como a gente não sentir, porque somos de carne e osso. Não tem como você não sentir uma derrota, não tem como você não sentir uma perda na família, uma derrota financeira, uma situação que era para acontecer, estava tudo dando certo, dá errado. Não tem como você não sentir, mas você não vai ser consumido por ela. A palavra de Deus para você essa noite é, não importa o que aconteça, você não vai ser consumido, não importa quão mais quente fique essa fornalha. Você não vai ser consumido, isso é tremendo. Porque mesmo no pior momento da sua vida, se você tem a presença de Deus, você tem muito mais para dar do que tem muito, mas não tem a presença de Deus. Mesmo você passando por uma situação difícil, quando você é cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, mesmo nessa situação, você oferece muito, tem muito para dar. Você consegue ajudar muitas pessoas. Essa situação dos amigos de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, quanto pior,
mais glorificado Deus foi. Quanto mais pior ficou, mais glórias e honras, sem eles ver, eles estavam dando ao Senhor. E a palavra diz também, seguindo, a única coisa disso tudo que queimou, a única coisa disso tudo que consumiu, foram as amarras. Eles foram lançados lá presos, eles foram lançados atados, a túnica não queimou, eles estavam sentindo o calor, mas o que foi consumido foram as amarras. Porque tem situações que quando piora, não estão te colocando para baixo, estão te libertando. Tem situações que estão acontecendo na sua vida, que você não está vendo, mas você está sendo liberto. Deus está te fazendo livre. E no meio desse caos, o quarto homem aparece. Porque Deus é especialista em aparecer no meio do caos. Deus é especialista em aparecer no último minuto, mas Ele aparece, resgata, traz libertação, vitória, mas Ele sempre aparece. Você não pode perder a esperança na sua vida, porque Ele vai aparecer. Ele sempre aparece no meio do caos. Não foi assim naquela tempestade, estava tudo escuro, alta tempestade, e Ele apareceu no meio da tempestade, no meio do caos. E Ele veio na direção dos discípulos, como Ele apareceu para esses 3 rapazes, para trazer libertação, para trazer vitória, e para tirar eles daquele lugar. E o status deles depois daquele lugar já não era mais o mesmo. Agora, não só eles eram respeitados, mas todos tinham que respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você não está vendo, mas Deus está operando ao teu favor. E tem coisas sendo libertas na sua vida. Tem situações que estão se desprendendo. Tem situações e pessoas que estão se desprendendo da sua vida. Porque tudo que Deus faz, tudo que acontece na vida de quem Deus tem um propósito, sempre converge para o centro da vontade de Deus, para o cumprimento do propósito. Quanto mais parecia que José estava longe, mais ele estava perto. Quanto mais parecia que José estava sendo abandonado, estava sendo expulso, estava sendo negligenciado, mais ele estava se aproximando. Apenas ele não estava vendo. Querido, nós temos que ter os olhos da fé, para olhar além do que os nossos olhos naturais estão enxergando. E começar a ver o agir sobrenatural de Deus sobre cada situação da nossa vida como uma libertação. Deus, o Senhor está me livrando, o Senhor está me libertando. As coisas estão piorando, mas a única coisa que vai ser consumida de tudo isso é tudo aquilo que o Senhor quer que seja eliminado da minha vida. Tudo que o Senhor quer que seja tirado da minha vida vai sair, porque essa situação veio para te trazer honra, glória e vitória sobre a minha vida. É assim que nós temos que olhar, querido. Quando os soldados foram lançados ali, os outros soldados que estavam com Daniel, com os amigos de Daniel, eles foram consumidos pelo problema, pela fornalha, mas os 3 não. Os 3 não foram consumidos, mas quem lançou eles foram. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, você pode passar qualquer coisa na vida, você vai sobreviver, Deus vai te fazer mais forte, isso vai te fortalecer. Enquanto muitos estão perecendo, você está sendo fortalecido. Enquanto muitos estão ficando no meio do caminho, Deus está aumentando os seus passos, e a passos largos você está caminhando ao seu propósito, ao plano de Deus. Porque quem tem planos, quando Deus tem planos para a sua vida, ninguém pode frustrá-los. Há um propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um plano de reconciliação, de restauração, de vitória, de te dar uma vida plena. Enquanto isso não se cumprir, não importa o que aconteça, tudo vai estar exatamente no lugar que deveria estar para o cumprimento do propósito dele. Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Porque o plano, a palavra que Ele liberou, não pode voltar sem antes se cumprir. Tudo que foi liberado desse altar sobre a sua vida vai se cumprir, cada palavra. E se não está se cumprindo, a palavra está trabalhando. Você precisa entender que o mundo espiritual, ele não para. Há uma movimentação no céu nesse exato momento ao seu respeito, porque palavras estão trabalhando ao seu favor. E esse plano, enquanto não for alcançado, enquanto Deus não estabelecer aquilo que Ele te prometeu, toda a adversidade vai somente te empurrar para cada vez mais
perto desse propósito. Qual a nossa parte nisso tudo? Resistir, permanecer, entender que tudo o que Deus faz, todas as coisas convergem e cooperam para o nosso bem. Você chega nesse final do ano, talvez com algumas conquistas, algumas frustrações, mas eu preciso te dizer que todas as coisas cooperaram para o teu bem. Tudo o que aconteceu nesse ano foi exatamente para o seu bem. Tudo que nós passamos como igreja foi para o nosso bem. Tudo que você passou com a sua família foi para o seu bem. O que vai te fazer acreditar nisso? É só a fé. Não tem como a gente querer interpretar ou desmistificar algumas coisas sem fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Não importa como está a tua vida hoje, ela está exatamente no lugar que deveria estar. Porque se você perdeu o controle, Deus não perdeu o comando. Se você perdeu em algum momento, a situação escapou, saiu longe, não era aquilo, mas não fugiu dos planos de Deus. Não fugiu do propósito pelo qual Ele te chamou. Em Jeremias 29, em Isaías 46, 9 e 10, e não se esqueçam das coisas maravilhosas que eu fiz ao povo de Israel no passado. Lembre-se de que eu sou Deus, e não há outro, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há limites que se comparem a mim. Já há muito tempo venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro, e agora eu prometo, tudo o que eu planejei acontecerá. Vou cumprir toda a minha vontade. Tudo o que está determinado nos céus vai acontecer. O que nós temos que fazer é viver uma vida com Deus, é ver o Evangelho e uma vida cristã na certeza e convicção, não numa tentativa de que vai dar certo. A palavra de Deus é uma afirmação, não é um ponto de interrogação. Ela já diz coisas que você é e não que vai tentar ser. Ela já fala quem você vai se tornar e não quem você vai tentar. Tentamos muita coisa, mas com Cristo nós caminhamos a passos de convicção. Tentamos empreender algumas coisas, mas em Cristo, tudo que nós fazemos tem que ser com convicção, porque é uma realidade. Há uma realidade nos céus que será manifesta na terra, e é a nossa fé que vai atrair, materializar o que já está acontecendo. Muitos dos nossos planos são tentativas, e nada acontece, e a gente tem que fazer com que isso aconteça. Se a gente quer construir uma casa, não existe, a gente tem que construir, tem que fazer planos. Se a gente quer ter uma família, não existe, a gente tem que formar a família, a gente tem que formar filhos. Mas Deus não cria, tudo já está criado, tudo já está pronto, os planos de Deus já estão preparados e prontos. Agora nós precisamos ter uma caminhada de convicção, de que tudo coopera para o nosso bem, que todas as coisas que nós fazemos debaixo dos céus, Deus responderá. Deus responderá. Nessa noite, querido, nós precisamos entender que muitas coisas fogem do nosso controle, como foi na vida desses 4. Mas Deus tinha um plano para eles. Daniel seria um dos profetas, e os seus 3 amigos seriam de grande importância naquele reinado. E toda tentativa foi frustrada. Toda tentativa de pessoas só empurrou eles para cada vez mais perto do propósito, para cada vez mais perto do cumprimento do plano. Comece a encarar as situações da sua vida como um empurrão do diabo para o propósito de Deus para você. Comece a entender que Deus é tão soberano que até o trabalho do diabo, na verdade, é para ele mesmo. É para Deus, para te colocar no lugar de vitória, de crescimento, aonde Ele tem reservado para a sua vida. O final dessa história é que todo um exército, todo um governo, todo um reinado teve que declarar que Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, era o Deus verdadeiro, era o único Deus.
sobre tudo que acontecer na sua vida, sobre tudo que vai vir, vai tentar te abater, e você vai permanecer, e sobre a sua convicção de permanência, os céus vão se mover, para que o nome de Deus seja glorificado, e todos digam quão grande, quão sobrenatural é o Deus, é o seu Deus, é o seu Pai. Querido, você não está vendo, mas tudo está cooperando para o seu bem. A gente não consegue entender, mas Deus está exatamente no controle de tudo. Ele sabe o fim, Ele sabe como a história termina. Ele criou o fim para depois criar o começo. Ele criou o final para criar o começo e criar o caminho, como as coisas vão acontecer e como tudo no final vai dar exatamente aonde você gostaria de estar e aonde o propósito e o plano dele vai acontecer na sua vida. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Nada no que aconteceu até aqui, nada do que acontecerá nos próximos anos vai abalar o plano soberano de Deus para a sua vida. Amém? Fique de pé, deixa eu orar por você. Sobre tudo que pode acontecer, nunca perca a fé. Sobre tudo que pode vir sobre a sua vida, nunca perca a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que acontece aos teus olhos foi criado por Ele. Tudo que acontece no nosso dia a dia, na nossa realidade, foi criado por Ele. Nada do que Ele criou será maior do que Ele mesmo. Portanto, Ele sempre estará no controle de todas as coisas. E a palavra que Ele liberou, e a promessa e os planos que Ele declarou a seu respeito, pensamentos bons e não maus, de bem eu tenho a vosso respeito, esses pensamentos se cumprirão na sua vida. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria pela palavra. Ele diz, haja luz, e a luz acontece. Ele começa a formar o mundo através da palavra. Ele diz, haja luz, separação entre águas, luz e trevas. E todas as manhãs, quando o sol nasce, mais um dia essa palavra está se cumprindo. Desde a fundação do mundo, o que sustenta tudo é a palavra de Deus. Quando Ele disse, haja luz, o sol teve que brotar do nada, e Ele vai ter que ser obrigado a todas as manhãs aparecer, porque uma palavra foi liberada para Ele. Então amanhã, quando você amanhecer, e você olhar o sol, mais um dia a palavra está se cumprindo, porque o que sustenta o mundo é a palavra de Deus. Mais um dia, o amanhecer, profetiza e declara que Deus é soberano. Todo o amanhecer declara que a palavra de Deus é fiel, porque ela é que sustenta tudo. Deixa eu orar por você, coloque a mão no seu coração.